Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso canal Seu e Meu. Hoje a gente vai falar sobre a importância do altar. Você já tem um altar na sua casa? Você já costuma renovar esse altar? Costuma fazer oração ali diante desse altar? Para quê, Helena? Para quê? Isso que a gente vai responder aqui e ainda vou falar um pouquinho sobre quais os elementos podem compor o seu altar. Vamos lá. Primeiro para que um altar, afinal? Para que é tão importante ter um altar? A gente vê muitas vezes quando as mulheres vão fazer oração, para quem gosta do sagrado feminino, tudo mais, vê um altar montado. Muitas vezes você vai numa roda, você vê um centro montado. Tudo isso, gente, são símbolos e também uma forma de firmar uma energia. Entende isso? Então, quando a gente cria um altar, a gente está firmando uma egrégora ali, firmando uma energia daquilo que você vai depositando nesse altar. Cura, transformação, bênção, oração. Tudo isso cria um campo naquele lugar. É quase como quando a gente pensa em lugares de poder, em que são. Se você, por exemplo, pensar, quero ir para o Peru para viver algo que, nossa, só a energia daquele lugar tem aquela energia. Ou então, determinado lugar no Brasil, você vai, Chapada dos Veadeiros, só aquele lugar tem aquela energia. Percebe que tem lugares, pontos no mundo que tem determinada energia. Quando você cria um altar, você também está quase que como firmando ali um ponto energético. E é esse o objetivo. Então, quando a gente faz, por exemplo, um centro de roda, né, de um círculo de mulheres, a gente também está firmando esse centro para que tudo que aconteça ali tenha uma energia naquele centro. Então, esse é o símbolo do altar. E quanto mais você vai fazendo oração no seu altar, quanto mais você vai sustentando essa egrégora da oração ali, dos seus pedidos, dos seus agradecimentos, de tudo que você, do seu choro, às vezes, das lágrimas que você precisa derramar, você muitas vezes derrama ali, do sorriso, daquilo que você precisa invocar, tudo aquilo que você traz ali. E aqui eu não tô falando, gente, não tô falando de religião. Eu estou falando simplesmente de espiritualidade, uma forma de sustentar essa espiritualidade. Pois bem, então, quando você pensa, tá, então, Helena, eu vou fazer um altar só simplesmente para firmar a energia da oração, da cura, da transmutação aqui na minha casa, certo? Vou dividir uma situação com você. Uma vez eu ia ter uma conversa mais difícil, assim, com o Fê. E eu me lembro de meu corpo recuar, assim, inicialmente. E, de repente, meu corpo foi em direção à próxima ao altar. Mas, na hora, eu não tinha tido essa percepção, assim, né? Depois que a conversa acabou, uma conversa que era tensa, mas que foi super fluida, foi uma conversa muito feliz. Eu falei, nossa, vou agradecer. Quando eu percebo, eu tô do lado do altar, a conversa tinha acontecido ao lado do altar, e eu ainda não tinha me dado conta do quanto aquela energia ali também facilitou desenrolar alguns nós que precisavam ser desenrolados, percebe? Então, quando a gente sustenta uma energia de cura, do bem, da transmutação, das coisas acontecerem como precisam acontecer, da confiança também na vida, em tudo, nesse algo maior, principalmente quando a gente pensa que a gente está fazendo uma oração, a gente está olhando para a vida e dizendo, existe algo maior, então eu me rendo, eu peço, eu agradeço, enfim. Esse é o símbolo, né? O altar também é o símbolo de que eu acredito que existe algo maior, mesmo que eu não tenha uma religião, mas é quase como eu confio na natureza, eu confio no céu, na terra, em todos os seres que cuidam de mim. E naquele momento da conversa, que era para ser, tinha tudo para ser uma conversa tensa, mas foi uma conversa muito boa, foi perto do altar. E eu percebi que depois, refletindo sobre isso, o quanto o meu corpo me puxou para lá, porque a gente ia conversar em outro ambiente, mas meu corpo me puxou para lá e ali a conversa se desenrolou de uma forma bem positiva. Então o altar, ele também tem essa intenção de que quando você sustenta uma energia positiva ali, ele acaba influenciando em todo o ambiente, certo?
Bom, vou montar meu altar. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu quero que você não se apegue. Eu vou dizer alguns símbolos aqui, mas não se apegue a nada concreto. Ou seja, você pode montar o seu altar da forma que for mais confortável para você, da forma que o seu coração quiser, que o seu coração chamar. Então, não se apega a tem que ser do jeito que a Helena falou. Não, não tem que ser do jeito que eu tô falando. Pode ser do seu jeitinho, com a sua energia e tudo mais. O que eu vou trazer aqui são algumas dicas de como você pode montar o seu altar. Para mim, coisas que são muito importantes no altar: o fogo. Então, eu sempre tenho uma vela no meu altar, uma vela para eu possa acender. Sempre tenho quando eu vou fazer uma oração, quando eu vou intencionar alguma coisa, eu sempre acendo a vela. Helena, o que é essa vela? A vela ela vai simbolizar o espírito, essa chama primal. É aquela coisa do sem essa chama da vida que vem lá do coração, que é quase como a conexão com o espírito, a gente não vive. Então, primeiro, eu sempre conecto o fogo porque eu acredito muito que é a lembrança, quase como um fio que me liga ao meu espírito, assim. Meu espírito, quando eu digo o espírito no sentido do meu eu superior, daquele eu que é mais sábio, que quase que pode me aconselhar mesmo, mesmo sendo uma parte de mim mais elevada. Então, eu sempre acendo uma velinha e a velinha eu sempre trago essa intenção de conectar com o meu espírito, com o meu eu mais elevado. Você pode também acender uma velinha para sua criatividade, para sua criança, depende da sua intenção naquele momento. E pode acender também uma velinha para alguma dificuldade, para de repente queimar algo. Sempre você pode fazer da sua forma. Estou trazendo aqui como eu gosto de lidar, como eu gosto de fazer com relação ao fogo, certo? Uma outra coisa que eu gosto muito de ter no altar é terra. E aí, você pode ou ter um copinho com terra. Terra, ela guarda. Uma vez o meu primo, uma criança, né? Ele devia ter uns 5 anos, talvez. Ele disse: a terra guarda os saberes de todos os que vieram antes. E e eu não lembro se ele disse exatamente assim, mas foi o que eu ouvi. O que ele queria dizer é que todo mundo que morre é enterrado na terra. É enterrado, né? É na terra. Então todo mundo que já viveu aqui vai para a terra, ou seja, a terra é a memória de tudo que já passou por aqui. Por isso, se você quer se lembrar isso aqui, gente, essa referência que eu trago, vou dar os créditos, claro, para Sobon Somé, de um estudo que eu faço que é uma autora africana, de origem africana, em que ela ensina também sobre esses símbolos do altar. E sempre que eu me conectava com a terra, eu me conectava simplesmente com a força de nutrição da terra. Mas ela me trouxe um outro olhar, e é o que eu vou compartilhar aqui, que é a terra, ela também é a memória. Então, ou seja, ela guarda tudo que já fomos, porque tudo que já fomos se decompõe na terra, então ela é a memória. Quando você precisa se lembrar de quem você é, você pode, então, invocar essa terra. No caso dela, ela sugere até um altar só de terra, mas aqui eu trago os símbolos para você montar um altarzinho na sua casa. Então, geralmente, ou eu coloco um copinho com terra, ou eu coloco minério. Por quê? Porque o minério também é parte da terra, então ou eu coloco minério. Ela também traz o osso como uma possibilidade, ossos. Então, eu me lembro que quando, na minha viagem, né, com o Fê de Kombi, eu encontrei osso de tartaruga e guardei uma patinha da tartaruga, me lembro que eu até coloquei no meu tambor. Depois de um tempo, eu acabei me desfazendo dela. Mas os ossos que você encontra pelo seu caminho também é uma boa uma boa forma de trazer essa lembrança, de trazer esse relembrar, porque ossos também são essa referência da memória. Então, quando você vai intencionar também, é interessante que você coloque uma terrinha, né? Já faça isso com uma intenção de se lembrar, relembrar quem você é. Uma outra coisa que é importante, se você quiser, por exemplo, estiver precisando aterrar, você pode, se você estiver precisando aterrar, trazer mesmo esse símbolo do aterramento,
Você pode colocar a terra também, que é esse lugar do voltei, estou aqui, sabe? Presença. Quando você estiver precisando de presença, coloca uma terra intencionando isso, que também é importante. Bom, então aqui a gente tem terra intencionando essa presença, esse enraizamento, mas junto com a terra a gente tem um paralelo ali que são os minerais e junto os ossos, o osso também é um mineral, né? Então, você pode, como quase como um braço da terra ali, usar esse mineral também como essa memória, símbolos, né? A terra para mim também guarda essa memória, mas eu também coloco pedras. Tanto, olha só, eu também coloco cristais quanto pedras que eu encontro e que eu me sinto conectada. Gente, não é um monte de pedra, não tô um monte de pedrona, não tô falando pra você onde você for catar pedra. Mas tem determinadas situações que você se conecta, que você tá pronta para levar essa pedra embora. Geralmente eu trago pedrinhas pequenas, mas de repente vai que você se conecta com uma pedrona e é simbólico para você. Então, as pedras e a terra. A água, eu também mantenho sempre um copinho com água no meu altar. A água nos contribui para nossa fluidez, contribui para que a gente possa entregar, fluir, uma água mesmo. Então, se você estiver precisando limpar suas águas internas, se você estiver precisando entregar mais, confiar mais, coloca um copinho de água no seu altar. São coisas, mulheres, que eu sempre mantenho no meu altar. Então, quando eu falo aqui pra você, se você estiver precisando entregar, fluir, mas eu tenho a sensação que a gente sempre tá precisando dessas coisas. Então, eu sempre tenho o fogo, sempre tenho a terra ou a pedra, sempre tenho a água no altar. Aí o ar. Percebe que a gente tá trabalhando com os elementos, né? O ar, eu tenho uma pena para simbolizar esse pássaro, esse voo. Essa respiração também me lembra de respirar. E também um elemento que você pode ter é o incenso, que é um elemento que eu trago em determinados momentos para também ativar esse ar, mas também para fazer limpeza, purificação do ambiente, né? Então, o incenso também pode ser um símbolo. Por último, que eu coloquei aqui foi sobre a natureza. A natureza entra aqui como um elemento, mas percebe que tudo que eu já falei é elemento da natureza. Então é quase como se tudo embarca essa natureza. Mas esse ponto natureza eu trago muito também dos meus estudos com a Sobonfo. E ela fala o quanto a natureza, se você tiver um altar de natureza, né? Porque no caso deles, eles fazem um altar para a terra, um altar para o ar, um altar para o fogo, percebe? Então, para eles é um altar e eles vivem numa comunidade, né? Numa tribo, uma aldeia. Então, eles têm esses altares espalhados nas aldeias. Quando a gente traz para o nosso cotidiano, a gente pode fazer como a gente sentir. Quando ela traz a natureza, para mim foi muito importante, o simbólico. Por quê? Porque para mim sempre a natureza fez parte do meu altar. Só que quando ela traz que a natureza é a transformação, a natureza é o potencial de transformação e ela até sugere, ela fala que ela tem um monte de vasinhos, ela tinha, né, que ela já se foi, mas ela tinha um monte de vasinhos na porta da casa dela, em que quando ela chegava, ela passava a mão nas plantinhas para transmutar aquela energia do que fica lá fora e agora ela adentra o templo sagrado que é a casa dela. Percebe como quando a gente começa a se conectar com esses símbolos, o que a gente está dizendo, na verdade, é: eu estou presente. Eu estou chegando da rua, pode ser do trabalho, de onde eu estava, para adentrar um outro campo, minha casa. Que agora eu entro com uma outra forma. E aí ela, então, sugeria de fazer esse toque nas plantinhas. Eu acabei, antes mesmo de estudar sobre isso, fazendo um jardinzinho na entrada de casa aqui, mas também muitas vezes eu trago plantas para o altar. Então, mesmo que seja uma flor, um pedacinho de alguma planta que eu me conectei, eu trago
mesmo que ela não esteja na terra, sabe? Mesmo que não seja um vasinho, eu trago para o altar também nesse símbolo de transmutação e transformação, certo? Lembre que um altar, ele é também uma expressão de quem você está aqui dentro de você. Então, perceba o quanto o seu altar, você pode cuidar dele, limpar. Quando você estiver desconectada, um pouquinho desconectada do espiritual, você vai perceber que o altar vai estar um pouco mais abandonado. Por isso é tão bonito você fazer um altar, porque ele também acaba sendo um termômetro, um sensor ali de como você está conectada com o que é espiritual, certo? Ali no altar, no meu altar, né, eu mantenho meus oráculos que eu gosto, que eu tenho conexão. Alguns oráculos você pode escolher o seu favorito, você pode fazer o próprio oráculo também, né? Mas escolher o seu oráculo favorito. Você pode. Eu tenho alguns. Tem alguns símbolos ali também. Então, por exemplo, eu tenho um palo santo bem grandão que eu ganhei. Eu e o Fê ganhamos no nosso casamento dos nossos amigos. E ele é um baita de um palo santo grandão. E eu trouxe ele no altar como símbolo da energia masculina que penetra, né, esse falo. E do lado tem também uma cesta, que também foi, olha que engraçado, foi do mesmo casal de amigos que a gente ganhou. É uma cesta que contém o vazio. Então eu deixo ela vazia justamente para que ela possa conter o vazio. E aí então eu tenho o símbolo da energia feminina, o vazio da cesta, e tenho o símbolo da energia masculina, o falo que penetra, né? Deixa eu ver, tô aqui olhando pro meu altar para. Eu trabalho com símbolos, então eu deixo ali a flauta, as flautas do Fê, deixo o ukulele, que é o meu, deixo. Eu fiz uma bonequinha com a minha sogra também, deixo ela ali. Tem símbolos que já estavam aqui nessa casa, que são o Buda, mais um que eu não sei, mas que eu acabei deixando no altar também. Coloco tem um terço que eu ganhei numa dinâmica muito bonita e me traz muita conexão com a fé, né? Como eu disse, eu não sou religiosa, católica nem nada, mas o terço eu sustento no altar só para me conectar com a fé e também, olha só que interessante, com a minha ancestralidade, porque minha avó é muito católica, sempre foi muito católica, então sempre eu deixo ali também o terço para me ter essa referência com a minha ancestralidade. E tenho também um outro colar que eu não sei nem de quem a gente ganhou, mas que ele também conecta com a ancestralidade do Fê. E, e é isso. Dependendo do que eu sinto, eu coloco. Geralmente são símbolos muito sagrados para mim, que muitas vezes são coisas que eu ganhei. Então tem até uma pena ali que a gente encontrou esses dias e aí eu trouxe para representar o ar. São coisas que eu ganhei que são muito especiais e que vão entrando, chegando no altar como um símbolo de algo que é muito sagrado. Certa vez a gente encontrou também um besouro verde, muito bonito, morto. E a gente também trouxe para o altar, ele tá no altar também, besouro grande. Então, é isso, sabe? É você perceber o que na natureza, na sua vida, no seu dia a dia, é isso até bonito, porque é como se você também estivesse andando com mais presença na vida, para que as coisas que te chamam a atenção e que você sente que precisa compor seu altar, pode ir para o seu altar. Não precisa ser algo gigante, o nosso altar é pequeno, é um altar pequeno, e as coisas que compõem o nosso altar são coisas pequenas, para que também não fique aquela coisa gigantesca. Mas se para você precisar ser gigantesco, também pode ser, porque é o seu coração que vai mandar, certo? Confia na sua intuição, confia no seu coração, confia naquilo que precisa chegar. E a única coisa que a gente precisa fazer é sustentar essa energia. Então, sempre que você puder e quiser e precisar, faz uma oração, para um tempinho ali, acende uma vela, sabe? Conecta essa energia, firma essa energia da oração. Muito bem, eu agradeço muito por você ter chegado até aqui. Se quiser enviar esse vídeo para mais alguém, se você quiser curtir, agradeço muito se você curtir, porque isso espalha para mais pessoas. E seguimos juntas até o próximo vídeo.